Bom dia, como é que vocês estão? Hoje é quinta-feira, dia 4 de março, nós temos aula de português, matemática e geografia. Hoje em língua portuguesa nós vamos falar sobre os adjetivos simples e compostos. Assim como os substantivos, os adjetivos também têm essas classificações, simples e composto, primitivo e derivado e assim por diante. Hoje a gente vai conhecer esses aqui. Os adjetivos, eles podem ser simples quando eles são formados por apenas um radical, ou seja, por apenas uma palavra. Ou compostos, sendo formado por dois ou mais radicais, por duas ou mais palavras. Vamos ver os exemplos. Simples. A maçã é vermelha. O menino é muito bonito. Minha mãe está zangada. Adjetivos compostos. Meu vestido verde escuro está estragado. Meu pai é franco-brasileiro. Que menino mal educado. Observem. Vermelha dá característica ao substantivo maçã e é formado por uma única palavra esse adjetivo. Por isso que ele é um adjetivo simples. Bonito dá característica ao substantivo menino, é formado por uma única palavra, adjetivo simples. Zangada dá característica ao substantivo mãe. É formado por uma única palavra, adjetivo simples. Agora os compostos. Verde escuro. Verde escuro dá característica ao vestido. Observem que esse adjetivo ele é formado por duas palavras. Verde, escuro. Elas estão separadas por um hífen. Lembrando que essas palavras elas podem ser consideradas adjetivos compostos, sendo ou não separadas por hífen, tá certo? Nesse caso aí a gente tem o hífen, verde escuro. Meu pai é franco-brasileiro. Mesma coisa, adjetivo composto. Franco-brasileiro é uma característica do pai. Franco-brasileiro, duas palavras, adjetivo composto. Que menino mal educado. Mal educado é uma característica do substantivo menino. Mal educado formado por dois radicais, por duas palavras, adjetivo composto. Deu para compreender? Vamos para a atividade para a gente pôr em prática? Vocês vão copiar essa questão aí no caderno, são duas questões, tá certo? Ó, a setinha aí indicando que você tem outra questão para copiar. Vamos ler essa questão juntos. Nessa questão, vocês vão circular os adjetivos das frases abaixo e classificar em simples ou composto. Tem aí, Júlia gosta de maçã verde. Quem é o adjetivo dessa frase? Vocês vão circular esse adjetivo e classificar lá. Ele é simples ou é composto? A grama do campo é verde escuro. Quem é o substantivo, o adjetivo aí? Você vai circular e dizer se ele é simples ou ele é composto. E assim por diante. Na segunda questão, vocês vão classificar os adjetivos que a Pro já colocou aí. Verde claro. Verde claro é um adjetivo simples ou é um adjetivo composto? Azulado. Azulado é um adjetivo simples ou é um adjetivo composto? Branco gelo. É um adjetivo simples ou é um composto? Você vai colocar a classificação de cada um, tá certo? Copie essas duas questões, caderno de português, tá bom? Agora nós vamos para a geografia, ó, página 98 do livro de geografia. Abram aí para acompanhar a leitura junto com a Pro. Rios e energia elétrica. No Brasil, a maior parte da energia elétrica utilizada é produzida em usinas hidrelétricas, que transformam a força das águas em eletricidade. Por isso, as usinas hidrelétricas são, em geral, construídas em trechos de rios com quedas d'água. A construção de usinas hidrelétricas provoca grandes alterações no ambiente, pois, geralmente é necessária a construção de uma barragem para armazenar a água do rio, formando uma represa. Veja a fotografia que a gente vai olhar daqui a pouco. Isso provoca a inundação de áreas onde pode existir cultivo e pastagem, aldeias indígenas, cidades e florestas. Ou seja, uma usina ela pode colocar em risco o que tem ao redor dela, sejam aldeias indígenas, sejam cidades, elas estão correndo um certo risco. Florestas, que pode destruir todo o habitat dos animais. Quando aldeias, áreas rurais e cidades são inundadas, as pessoas precisam ser transferidas para recomeçar suas vidas em outros locais. A usina ela vai se manter ali no mesmo lugar. As pessoas que forem prejudicadas ali ao redor, elas só vão ser transferidas para outro local. Uma assistência mínima, não é verdade? Quando ocorre a inundação de florestas,
Há a destruição do habitat. Habitat é o local que oferece condições favoráveis à sobrevivência de um organismo, ou seja, o lugar que tem plantas, que tem animais, o lugar onde eles vivem. A água que cobre as antigas florestas pode ter uma quantidade prejudicada, ter uma qualidade prejudicada em razão da decomposição da vegetação inundada. Se isso ocorrer, há diminuição da quantidade de peixes e também da disponibilidade de água para o consumo. Olhem aí a imagem. Essa daí é a usina hidrelétrica de Itaipu. Ela é localizada no Rio Paraná. Ela fica no município de Foz do Iguaçu e faz fronteira com o Paraguai. Essa foto aí é de 2015. Observem aí, a barragem, tem a represa e tem o curso do rio após passar pela usina. Observem toda essa estrutura. Já pensou se essa estrutura desaba, se acontece algum vazamento? Ou seja, as casas que possam ter ao redor, nesse caso aí não tem, as casas que possam ter ao redor, elas vão ser prejudicadas. Mas nesse caso aqui da usina de Itaipu, nós temos a floresta, ou seja, o habitat de animais e plantas, que pode ser prejudicado caso aconteça alguma coisa com essa usina. Agora, vocês vão copiar essas duas questões que está no finalzinho da página aí, ó, página 98. Copiem no caderno de geografia e respondam lá, tá certo? Quais são os impactos causados pelas usinas hidrelétricas? Em sua opinião, economizar energia elétrica ajuda a reduzir os impactos do meio ambiente? Por quê? Respondam essas duas questões lá no caderno. Copiem e respondam, tá certo? Continuando. Os mananciais. As fontes de água doce que vão encher os reservatórios para o abastecimento da população recebem os nomes de mananciais. Essas fontes podem ser rios, represas, nascentes ou águas subterrâneas. As áreas de mananciais são protegidas por lei, sendo proibido ocupá-las. Entretanto, principalmente nas grandes cidades, essas áreas vêm sendo ocupadas por loteamentos clandestinos. Clandestino é quando algo não foi autorizado ou regulamentado por lei. As pessoas ocuparam aquele lugar sem terem autorização. Observem a fotografia. O manancial aí do lado e o tanto de casa que tem ao redor desse manancial. Isso daí é no município de São Paulo, essa foto é de 2014. Essa imagem é da represa Billings. Vocês vão responder essas duas questões aí no caderno. O que você observa na fotografia? Vocês vão me dizer o que é que vocês observam nessa fotografia. O que é que tem nessa foto? Que consequência a ocupação pode trazer para as áreas de mananciais e para a população? Quais são as consequências que pode ter para essas áreas e para a população? Que consequências a ocupação, essas casas ao redor aí, pode trazer? Tanto para o manancial, que é um rio, um lago, e tanto para a população. Essas duas vocês podem responder no livro, tá certo? Lá vai ter as linhas. As outras duas vocês vão copiar no caderno, tá bom? Agora vamos para a matemática. Partes de figuras e frações. Você já ouviu a palavra fração? O que você sabe sobre frações? Agora você pode representar a parte de uma das figuras divididas em partes iguais usando frações. Vocês vão recortar as figuras da página 261 do material complementar. Essa aqui, ó. Recortem aí essas 5 figuras, tá certo? Que a prova vai dar as instruções agora. Vocês vão recortar todas elas, onde tem a marquinha aí, ó, da tesoura. Vamos, a prova vai mostrar aqui direitinho. Cortem aí onde tem a marquinha da tesoura, tá certo? Ó, a tesourinha onde tá aqui. Depois que vocês recortarem, vocês vão dobrar onde tem esses risquinhos. Exemplo, o triângulo, você vai dobrar ele aqui no meio. O quadrado, você vai dobrar ele em 4 partes, ó. Tá vendo? Essa tira de retângulo, você vai dobrar, ó, em 3 partes. Essa tira de quadrados, em 1, 2, 3, 4 partes, tá certo? Após você deixar elas dobradinhas, você vai abrir, aí a gente vai passar para as questões, que são as seguintes. Leia e complete as frases. Primeiro usando o triângulo. Você pegou o triângulo lá e dobrou. O triângulo foi dividido em partes iguais. Quantas partes iguais ficou dividido o triângulo depois que você dobrou ele no meio? Você vai colocar. Vou ajudar nessa.
O triângulo foi dividido em duas partes iguais. Quando você dobrou o triângulo ao meio, você tem duas partes. Cada parte é a metade do triângulo inteiro. Ou seja, ele era um triângulo inteiro. Quando eu dobrei ele ao meio, eu obtive duas metades. Podemos representar cada metade do triângulo com a fração 1/2, que é justamente essa que já está aqui no triângulo, ó. 1/2. 1/2 significa uma metade do triângulo. As outras questões, você vai seguir a ordem das figuras aí, ó. Tem o retângulo, a tira que tem 3 retângulos, você vai responder aqui as mesmas perguntas. Tem o quadrado, você vai dobrar aqui em 4 partes, responder as mesmas perguntas aqui. Tem a tira de quadrados, você vai dobrar, responder também essas mesmas perguntas. E tem aí o círculo, parece uma pizza, tem também as mesmas perguntas, tá certo? Então, você vai usar cada uma dessas figuras aí, que você vai recortar no livro, para estar respondendo essas perguntas. Lembrando que aí são página 136 e 137, tá certo? Você começa lá na página 135, que é essa aqui, que vai ter essa parte aqui do texto, falando para você recortar. Aqui, ó, partes e figuras, 135, tá? Página 135 do livro de matemática. Depois que você recortar essas figuras, você passa para 136, essa aqui, e 137, essa aqui, tá certo? Então, respondam lá as atividades. Português no caderno, geografia, 2 questões no caderno e outras 2 questões no livro. E matemática, essas questões no livro, para recortar as imagens e para responder essa página 136 e 137, tá certo? Enviem lá no grupo que a prova vai estar olhando a atividade de cada um. Um beijo, amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário, tá? Tchau, tchau!